Vamos falar de esporte? A Susan já está na área. Oi, Susan. Oi, Polito. Para quem acompanha a gente ao vivo no esporte, a gente falava aqui nos bastidores, Brasil ganhou sexta-feira, tivemos a primeira vitória na fase de grupos. Agora precisa continuar, tem jogo essa semana e precisa vencer, né, Polito? Vamos torcer. Um pouquinho mais difícil. Um pouquinho mais difícil, mas ainda dá. Ainda vamos ser confiantes. Bora falar de esporte? Vamos lá. A gente começa então com o nosso placar Sicredi, os principais placares da Copa 2026 que nós tivemos aí no domingo. Os placares na tela: a Espanha goleou a Arábia Saudita por 4-0. Bélgica e Irã não saíram do 0-0, partida sem gols. Uruguai e Cabo Verde empataram em 2-2 e a Nova Zelândia perdeu de virada para o Egito por 3-1. Esses foram os principais placares aí do domingo na Copa 2026. E a hora do nosso Rota do Futebol. O último jogo do Brasil nessa fase de grupos será em Miami contra a Escócia, quarta-feira às 7 horas da noite. E é para lá que a gente vai ao vivo falar com Cleiton Ramos. Cleiton, o jogo é só na quarta, mas os brasileiros já estão em festa por aí, né? Boa tarde. Boa tarde para você, Suza, que nos acompanha em Florianópolis e todo o estado de Santa Catarina. É verdade. Inclusive, olha só, a gente tem algumas imagens aí, ô Suza, a movimentação de torcedores brasileiros. O movimento, é claro, verde e amarelo tomou conta nesse domingo da Ocean Drive em Miami, uma das praias mais movimentadas aqui da Flórida, evidentemente. 2.000 brasileiros estiveram presentes dando aquela força. Gente, é claro, que trabalha aqui nos Estados Unidos, trabalha em Miami, regiões próximas como Fort Lauderdale, e também a torcida brasileira, que depois do jogo de Nova Jersey já veio para cá para dar aquele empurrão, para dar aquele incentivo para a seleção brasileira. Conversei com vários torcedores, alguns, evidentemente, vão acompanhar em alguns bares. Por quê? Porque o ingresso está muito caro, viu, Suza? Essa é a reclamação do torcedor brasileiro. Se tivesse mais barato, com certeza, ele iria fazer força para estar no estádio, no Miami Stadium, na próxima quarta-feira, para dar aquela força para a seleção brasileira, depois da vitória, é claro, de 3-0 sobre o Haiti. Nesse momento, Suza, eu me encontro na Lincoln Road, uma das principais avenidas de Miami. A movimentação ainda é pequena. Estou atrás de brasileiros. E sabe como é que a gente faz, ô Suza, para saber se é brasileiro ou não, se não tem a camisa da nossa seleção? É só ver aquela pessoa com muita sacola na mão. Eu digo, opa, é brasileiro, porque aqui a roupa é mais barata em relação ao nosso país e muita gente dá uma passadinha aqui para comprar uma camiseta, um tênis que está mais em conta. Mas por que eu escolhi esse lugar, ô Suza? Porque diante da majestade, dá para ver o Pelé lá no fundo, em uma ação promovida pela Conmebol, que também está presente aqui. Eu gostaria de fazer um pedido, viu, Suza, pessoal de casa, para a majestade o Rei Pelé, que, não precisa nem chutar tão bem com a esquerda como a direita, como ele fazia, e nem cabecear tão bem como ele fazia também, tá certo? É só ter a pontaria dele, 1/3 da pontaria daquele garotinho ali com 17 anos na Copa de 58, já está de bom tamanho contra a Escócia. Ô, Rei, abençoe a nossa seleção, por gentileza. É ou não é, Susan? Que ele traga boas inspirações para a nossa seleção. Essa é a nossa torcida, Cleiton Ramos, que nós tenhamos craques como o Pelé, para quem sabe trazer o Hexa para o Brasil, com certeza. Obrigada pelas informações. E agora a gente fala aqui de catarinenses. Tivemos catarinenses em campo pelo fim de semana. Depois de 11 jogos, o torcedor Azurra comemorou aí, respirou aliviado, uma vitória do Leão na ressacada. O Avaí venceu o Cuiabá por 1-0 e a gente vai ver agora como foi essa partida, olha só. Cauã de Almeida fez mudanças importantes em campo, 3 no meio e 3 atacantes. William ganhou oportunidade na lateral no lugar de DG e teve participação direta no gol Azurra. Com boa jogada pelo lado esquerdo, Jean Lucas recebeu e bateu de fora da área para abrir o placar aos 30 minutos da primeira etapa. O Cuiabá assustou algumas vezes. Depois do intervalo, o goleiro Igor Bom foi protagonista, com boas defesas que impediram o empate. O Avaí ainda desperdiçou a chance de ampliar, mas a vitória era certa. Avaí 1-0. Com o resultado, o Leão chega a 13 pontos, permanece na 18ª posição, mas fica a apenas 2 pontos de sair do Z4.
Tá aí um respiro para o torcedor Azurra, comemorou uma vitória depois de 11 jogos sem vencer. O Avaí bateu o Cuiabá em casa diante da torcida. E agora a gente fala do outro time da capital catarinense, porque jogando fora de casa, o Figueirense não saiu do 0-0 na partida contra o Ituano. Mas aí garantiu um ponto importante, é o que a gente vai ver agora como foi o confronto. Mesmo com as falhas técnicas e poucas oportunidades em campo, o empate sem gols foi importante para o Figueirense na luta pelo G8 da Série C. No primeiro tempo, o Ituano foi superior, mas finalizou sem grande perigo. Depois do intervalo, o Figueirense cresceu. No início da segunda etapa, Lucas Alves quase abriu o placar. E nos acréscimos, João Choco também desperdiçou. Com o resultado, o Alvinegro soma 15 pontos e é o 12º na tabela, mas a 1 ponto do 8º colocado. Tá aí, Polito, 3 boas notícias. Vitória do Brasil, primeira vitória. Vitória do Avaí depois de 11 jogos e empate importante para o Figueirense. Claro que o torcedor sempre quer a vitória, mas um empate foi importante na briga pelo G8. Então foi um fim de semana feliz para todos os torcedores. De repente, um empurrão já para quarta-feira, quem sabe uma vitória tá chegando. Vamos pegar esse embalo e isso. seguir nesse embalo. É o que a gente torce, com certeza. É o último jogo antes do mata-mata, então o Brasil precisa vencer para definir, inclusive, a classificação no grupo, né? Primeiro ou segundo lugar, quem vai ser o próximo adversário. A gente segue de olho e amanhã estamos de volta. Valeu, Suzana. Até amanhã. Até lá. Até lá.